Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural. Mais um mês, mais uma entrevista, mais um autor paraibano. E desta feita nós estamos com um escritor paraibano de renome e também que é professor, José Otávio de Arruda Melo, que vai falar um pouco da sua vida como professor e da sua vida também como escritor para a gente a partir de agora. Eu posso dizer que a minha formação iniciou-se na escola primária, que foi realmente muito boa. Eu estudei na escola primária de Dona Tessia Bonavides, de 1945 a 1950, e fui para a admissão no liceu. No liceu eu tive uma certa continuidade, porque na minha época a gente pegava professores no primeiro ano ginasial e ia com eles até o final do curso clássico. Então eu tive um professor de história, o professor Aníbal Moura, que me marcou muito, porque eu já fiz exame de admissão com ele, que era professor também de matemática. E com esse professor, realmente eu delineei a minha formação de professor de história. Me apaixonei pela história com os estudos do professor Aníbal Moura e fui para a Faculdade de Direito, onde eu realizei um curso muito bom, mas já voltado para a parte de história. E de Direito, que eu estudei de 1956 a 1961, de Direito eu passei para a Faculdade de Filosofia. A gente na época não podia fazer dois cursos ao mesmo tempo. De maneira que eu fiz o curso de História primeiro e depois fui para a Faculdade de Filosofia que funcionava aqui, onde é hoje a Escola Olivino Olívia. Lá eu tive realmente bons professores e comecei a me orientar para as instituições que desenvolviam o estudo da história na Paraíba. Comecei a me voltar para o Instituto Histórico, comecei a me ligar para o pessoal no sul do país, da mesma forma que eu tive aqui o professor Aníbal Moura, que me ensinou 8 anos. Depois eu fui para Recife fazer um curso onde tive bons professores como Nelson Saldanha, Amado Quinta, Manuel Corrêa de Andrade, Armando Sotomayor. Com esses professores eu me aproximei aí de José Honório Rodrigues. Aí eu me aproximei do casal. Aí já estava 1970 mais ou menos, eu me aproximei de José Honório, que realmente me marcou muito, e a partir daí eu me consagrei realmente como professor de História. Zé Otávio, e complementando a pergunta que eu lhe fiz, e a sua parte como escritor? A atividade de escritor é, na verdade, uma complementação da atividade de professor, porque o professor moderno não é apenas aquele que dá aula, é aquele que produz. E eu sentia exatamente a necessidade de condensar os meus textos, de formalizar os meus escritos, de desenvolver as minhas concepções. E a partir daí, realmente, eu fui me transformando em escritor, sendo que a minha vocação de escritor veio da imprensa. Eu comecei muito cedo, isso aí eu esqueci de dizer, mas eu tive uma formação de jornalista muito cedo. Aos 13 anos, eu já era repórter esportivo da Rádio Arapuã. E da parte de repórter esportivo, eu passei para o ensino em Alagoa Grande, em 1960. Quando eu voltei, eu me engajei na parte política. E a partir daí, eu fiquei exatamente desenvolvendo essas duas alternativas. Passei a desenvolver essas duas atividades que são simultâneas, ensinando por um lado e escrevendo por outro. O que eu escrevia, preparava para o ensino. O que eu desenvolvia no ensino, levava para o escrito. E assim, fui me transformando num escritor, o que explica essa variedade de trabalhos que produzi pela vida fora. Zé Otávio, a gente sabe que a história está sempre mudando, né? E você, como uma referência de história da Paraíba aqui no nosso estado, tanto que seus livros vendem muito, entendeu? Principalmente o História da Paraíba, acho que, principalmente em relação a livros de concurso, o pessoal procura muito. Na sua visão, existe algum escritor que também escreve História da Paraíba, que já escreveu, que tentou, no seu modo de ver, mudar um pouco a história? Eu me considero um professor e um historiador muito democrático. Isso significa o seguinte: eu não sou dono da verdade. Então eu procurei estimular pessoas que não estivessem de acordo comigo, que desenvolvessem atividades paralelas à minha, mas não iguais. Então isso aconteceu. Houve pessoas, inclusive aqui, que me combateram, mas isso eu não levei a mal, não. Era natural, eram pessoas, por exemplo, José Joffre Bezerra, ele tem divergências profundas comigo. Depois, perto dele morrer, nós fizemos as pazes, nós nos aproximamos e verificamos que tínhamos muita coisa em comum. Quer dizer, as nossas coisas em comum surgiram das nossas divergências. Isso é que é importante no professor de história.
num professor, aliás, de qualquer coisa. Não ser dono da verdade, não procurar dar a última palavra. Eu não procurei fazer isso. Então, eu tive pessoas, e ainda tenho pessoas, que não estiveram inteiramente de acordo comigo. O Hélio Aguiar, por exemplo, foi um. Era meu amigo, me dava muito com ele, foi inclusive meu padrinho de casamento, mas nós tínhamos profundas divergências em termos de, por exemplo, o problema de história da Paraíba no que diz respeito à Revolução de 1930. Então, há pessoas, outro que se aproximou muito de mim, mas tinha muitas divergências, Josué Silvestre, que eu, aliás, coloco um texto dele nesse meu livro mais recente, que é exatamente a historiografia de Varnhagen aos Rodrigues. Então, há um texto referente a Josué Silvestre. Eu tive muitas divergências com Josué, nos aproximamos bastante, mas eu tinha divergências com Josué Silvestre. E assim, tive divergências com muitas pessoas pela vida fora. O próprio Jean Patrício, que é meu grande amigo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, mas nós temos algumas divergências. Isso é que é realmente fundamental. Estimular as divergências agora, que essas divergências se manifestem numa linha produtiva, numa linha de respeito. A gente não tem a preocupação de atacar um ao outro, mas de divergir democraticamente. Pega no gancho dessa sua última resposta sobre a questão de divergências, né? E um assunto que é muito polêmico aqui na Paraíba, a questão de João Pessoa. Na sua visão como historiador, o que realmente João Pessoa significou para a Paraíba? Uns dizem que ele foi um mártir, outros dizem que não, que João Dantas, de certa forma, foi uma vingança dele em relação a algumas perseguições políticas. Aí a gente realmente queria saber de você, na sua visão, o que concerne essa questão de João Pessoa. Eu procurei oferecer de João Pessoa uma visão inteiramente nova, que é exatamente uma visão institucional. A gente tem aqui, e isso eu coloquei num capítulo desse meu livro mais novo, a historiografia de Varnhagen aos Rodrigues. Nós temos aqui 3 maneiras de apreciar João Pessoa. Uma é a de exaltar João Pessoa. A grande expressão disso é Adhemar Vidal, que é um historiador de primeira ordem. Adhemar Vidal é muito exaltado, Adhemar Vidal é muito exagerado, mas Adhemar Vidal é muito produtivo, é muito ativo, é muito representativo de uma época da história em que se procurava glorificar João Pessoa. Essa é a maneira, ele escreveu inclusive um livro que diz tudo. Ele tem um livro chamado O Incrível João Pessoa. Aí você tira. Então, há essa linha que vem de Adhemar Vidal e se manifesta através de muitos outros autores. O Hélio Aguiar é uma expressão disso. Para o Hélio Aguiar, João Pessoa era um verdadeiro Deus. Não é a minha linha. Depois surgiu uma corrente que se opunha a João Pessoa. Uma corrente que procurou desmerecer a atividade de João Pessoa. Essa corrente é representada sobretudo por José Joffre. José Joffre é um historiador de valor, tem uns trabalhos representativos, mas o livro dele, a gente nota, o principal livro dele, que é um livro sobre a Revolução de 30, a gente nota o preconceito dele, a prevenção dele com relação a João Pessoa. Eu me afastei de todos os dois. Eu nem sou para glorificar João Pessoa, nem sou também de desmerecer João Pessoa. Eu procuro compreender João Pessoa dentro do seu contexto. Então eu procurei num livro que se encontra aqui, que é exatamente como se chama esse meu livro. É o meu melhor trabalho. Ele não se encontra aqui, não é? Mas é o meu melhor trabalho. É um livro sobre a Revolução de 30, chama-se A Revolução Estatizada. Um estudo, a Revolução Estatizada, um estudo sobre a formação do centralismo em 30. Nesse livro, eu procuro situar João Pessoa como um precursor da Revolução de 30, no sentido de que João Pessoa, o que importa em João Pessoa para mim não é a morte de João Pessoa. O que importa em João Pessoa é o tipo de governo que ele realizou. Foi um governo politicamente autoritário, economicamente modernizador e socialmente corporativo. Aí você tem exatamente as vertentes da Revolução de 30, que vão ser levadas por Getúlio Vargas para o plano nacional. Então, no meu trabalho, eu procurei situar João Pessoa como antecessor de Getúlio. Quer dizer, Getúlio vai realizar no plano nacional, a partir de 30, com evidentemente outras possibilidades, porque se trata de um governo nacional, e as perspectivas eram bem maiores do que as perspectivas de João Pessoa na Paraíba, mas Getúlio vai procurar realizar no plano nacional, com uma certa amplificação, aquilo que João Pessoa realizou na Paraíba, que é exatamente um tipo de governo, que é um governo centralizador, um governo modernizador, um governo dinamizador das novas versões e um governo que subordina o coronelismo ao novo poder
que é o poder do Estado autoritário que se desenvolverá com a Revolução de 30 e chega até o golpe do Estado Novo de 37. Antes de você, né, e eu escolhi ele em particular porque é um autor que aparece muito aqui no Sebo, é procurado e tem uma vendabilidade muito boa, certo? E contemporaneamente, com certeza, você é o autor mais ativo que a gente tem de história da Paraíba. Na sua visão, o que representou o Horácio de Almeida na história do nosso estado? Horácio de Almeida, que era muito meu amigo, é um grande historiador e é uma figura que eu respeito demais. A história dele realmente é muito boa. Aliás, a história dele desenvolveu-se em 2 tempos, né? Primeiro, ele publicou uma história da Paraíba em um volume só, que é um volume assim, meio artificializado. É um volume onde as páginas se desfazem porque a universidade não tinha na época máquina de colar. Então Horácio escreveu aí uma história da Paraíba que foi somente um volume. Não é um trabalho muito bom, o melhor é o que vem depois. Ele preparou esse primeiro volume, aprimorou esse primeiro volume e escreveu uma história da Paraíba que é realmente uma das melhores em 2 volumes. Essa versão nova, essa história da Paraíba em 2 volumes de Horácio de Almeida, ela vai ser publicada pela coleção do Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura tem uma coleção Biblioteca Paraibana. E nessa Biblioteca Paraibana os livros de Horácio de Almeida apareceram em 2 volumes. Aí já é a primeira versão dele, refundida, aperfeiçoada, atualizada. Agora, fora daí, Horácio de Almeida é responsável pelo melhor livro sobre um município brasileiro. Quem me disse isso foi José Antônio Gonçalves de Melo. José Antônio Gonçalves ressaltou muito a historiografia paraibana a partir de 2 livros. O Dizer Américo de Almeida, que Zé Honório Rodrigues considerou o melhor estudo sobre um estado brasileiro, e, paralelamente a essa observação de Zé Honório sobre a Paraíba e seus problemas de Zé Américo de Almeida, José Antônio Gonçalves de Melo disse que o melhor livro sobre o município brasileiro é Brejo de Areia, de Horácio de Almeida, que é um livro inteiramente novo, é um livro modernizador, porque até então a história dos municípios era em cima das figuras dos municípios, era em cima das pessoas, era em cima dos prefeitos, era em cima dos vereadores, era em cima dos escritores locais. Horácio muda isso, Horácio realiza uma história da Paraíba cultural, onde importa exatamente, onde importam os valores, importam as coisas do município, os elementos básicos do município, quer dizer, a economia, a sociedade, a cultura, a formação histórica, a ocupação da terra. Então, Brejo de Areia é, na verdade, um livro extraordinário. E eu repito aqui as palavras de José Antônio Gonçalves de Melo, que não era de elogiar ninguém. José Antônio Gonçalves, muito conhecido por causa do livro dele sobre os holandeses no Brasil, tornou-se o principal autor sobre o domínio holandês no Brasil. José Antônio Gonçalves de Melo tem um livro clássico chamado Tempo do Flamengo sobre ele. Ele disse numa aula no Recife, e eu anotei, que o melhor livro sobre o município brasileiro é o Brejo de Areia, de Horácio de Almeida. Zé Otávio, recentemente, mais precisamente o ano passado, né, 2025, você lançou João Pessoa, uma cidade em quadrinhos, que inclusive aqui, pra gente, e deve ter sido em outros lugares, sucesso de vendas. Por que, e como e por que você enveredou para essa área dos quadrinhos, dos HQs? Bem, esse trabalho a que você se refere com muita propriedade resultou de uma iniciativa de um concorrente seu, que é nosso grande amigo, foi Ricardo da Livraria de Luiz, que se encarregou de realizar esse trabalho. Ricardo queria exatamente um tipo de trabalho que chegasse mais facilmente às escolas, um tipo de trabalho que consultasse mais a jovialidade dos autores interessados na história da Paraíba. Então ele imaginou um trabalho que desenvolvesse a parte de quadrinhos. Então esse trabalho é um trabalho conjunto, porque eu preparei o grosso do trabalho, eu preparei o texto, o contexto do trabalho, as linhas mestras da história da Paraíba. Aí apareceu Luiz Augusto, que fez a sistematização disso, quer dizer, transformando isso numa linguagem mais adequada para os estudantes. E veio um rapaz que é o grande responsável pelo sucesso desse livro, que é Ed Guedes. Esse rapaz é voltado para o trabalho dos quadrinhos. A parte de então o livro realmente o livro é desenvolvido de maneira tripla. Eu preparei o contexto do livro, que é as linhas mestras da história da Paraíba. Luiz Augusto preparou a sistematização, a síntese disso, para
transformar o meu texto numa linguagem mais acessível aos alunos, e Ed Guedes encarregou-se da parte de quadrinhos. Então, o livro, na verdade, é um conjunto de autores e resultou de uma iniciativa de Ricardo, da Livraria de Luiz. A iniciativa foi dele. O livro, inclusive, foi inicialmente cogitado e desenvolvido por ele, e a partir daí nós fomos o que Vinícius Moraes diz muito bem num trabalho dele: nós fomos operários na construção. Zé Otávio, a pergunta padrão, né, que a gente faz para todo autor que vem aqui. O seu mudou um pouco por causa do contexto da sua profissão, como escritor voltado para a história e como professor, né? Qual a importância da literatura na construção histórica da nossa sociedade? Eu respondo com a colocação de Álvaro Lins. Álvaro Lins tem um livro, que aliás é uma coletânea, mas tem a parte de literatura brasileira. Essa parte da literatura brasileira chama-se Os Mortos de Sobrecasaca. Nesse livro, Álvaro Lins chama a atenção para o fato de que a literatura é a mãe de todos os conhecimentos. Então, é a partir da literatura que a gente desenvolve a geografia, que a gente desenvolve a sociologia, que a gente desenvolve a política, que a gente desenvolve a história. E eu tenho realmente um trabalho onde eu desenvolvo a história da Paraíba a partir da literatura. A literatura é, como Álvaro Lins disse, é a mãe de todos os conhecimentos. É a partir da literatura. Por exemplo, você tem um autor como Machado de Assis. O que é Machado de Assis? Machado de Assis é a reconstituição da sociedade, quer dizer, a história do século XIX. A história do século XIX. Aqui você tem Zé Américo de Almeida. O que são os livros de Zé Américo de Almeida? Uma reconstituição da Paraíba. E veja que Zé Américo partiu da literatura com a bagaceira. Então, a literatura é isso. A literatura é a mãe da história. E não só o nosso Álvaro Lins focalizou muito bem isso num livro chamado Os Mortos de Sobrecasaca, como há um outro autor que tem uma história da literatura muito ligada à história, que é Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré tem uma história da literatura onde se entrosam, onde se interligam, onde se entrecruzam as duas vertentes, a literatura e a história. Porque a literatura abre caminho para a história e a história consagra a literatura. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Esse bate-papo aqui maravilhoso com o nosso querido Zé Otávio. E vamos fazer o sorteio, como sempre fazemos, né? Do livro História da Paraíba, Lutas e Resistência, que é um dos livros mais vendidos de Zé Otávio. E o próprio agora eu passo as mãos dele agora para autografar para o sortudo. Eu entregando esse livro a Cláudio, eu agradeço também a atenção dessa entrevista, que eu considerei muito produtiva, e também agradeço ao nosso amigo que manobrou os equipamentos do Cid de Heriberto. Em minhas mãos, o livro autografado de Zé Otávio para o sortudo ou a sortuda, né? Que vai ganhar, mediante aquele mesmo processo de entrar no nosso canal, comentar sobre o vídeo e deixar o e-mail lá para concorrer ao sorteio, além do livro de Zé Otávio autografado. É um vale para compras aqui no Centro Cultural. Então, estamos finalizando mais uma vez. Espero que todos tenham gostado dessa entrevista da gente, né? Principalmente do Zé Otávio, que trouxe aqui um conteúdo muito enriquecedor para o nosso canal. E até a próxima.